Like 176, novidades do Coutinho. Eduardo Madaloni é quem pede. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir um pouquinho essa luz aqui, ó. Acho que ela está um pouquinho clara demais. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso. Boa. Boa, melhorou. Vamos lá, falar sobre Felipe Coutinho. É muito louca essa história, né? O Coutinho ele negocia com o Vasco em duas frentes diferentes. Nos últimos, há pelo menos uns 15 dias, o Pedrinho tenta contratar o Coutinho, mesmo sendo só o presidente da associação, e essas negociações se davam com o irmão do Coutinho. O Josh Vander, que é o dono da 777, também tinha interesse em fechar com o Coutinho. E negociava pela frente mais correta, que é com os representantes do Coutinho. O pessoal do UOL trouxe a informação na manhã desse domingo de que o Aston Villa já topou emprestar até o fim da temporada, com a opção de compra. Tá? Então mais ou menos nessa linha que a negociação está acontecendo. Ele chegaria para ficar até o fim da temporada, empréstimo sem custos, mas com o Vasco já sabendo quanto precisaria gastar para comprá-lo em definitivo. A grande diferença agora, Eduardo, em relação às últimas janelas em que o Vasco insistia para contratá-lo, é que dessa vez o Coutinho quer voltar ao Brasil. O Coutinho já teve as experiências na Europa, já teve a última temporada no Catar, não funcionou tão bem. O time dele, inclusive, foi eliminado da Copa do Emir e tá livre, está de férias, e agora tudo se encaminha para que o negócio seja fechado, é grande a chance de um acordo, tá bom? Caso a Crefisa compre o Vasco, com ela na diretoria seria considerada conflito de interesses? Então, Atila, conflito de interesse maior do que ser presidente do clube e principal patrocinador, eu acho que não existe, né? É muito louco isso, né? Aí a Leila, que é a presidente do Palmeiras, recebe propostas de casa de apostas pelo patrocínio Master e recusa essas propostas porque a Leila, presidente da Crefisa e da FAM, entende que o contrato que ela tem em vigência precisa valer até o fim do ano. Sobre essa questão do Crefisa e Vasco, vamos lá explicar para vocês. O José Roberto Lamacchia, que é o dono da Crefisa, é o marido da Leila e é o criador da Crefisa. O Zé Roberto Lamacchia viajou para Nova York, inclusive com a presença da Leila. Eles têm apartamento lá, vão com uma frequência para lá, enfim. Fala aí para as pessoas, né? Tem mais de 4.400 pessoas. Isso, boa noite, tá? Beijinho, ele veio dar beijinho de tchau. Ele viajou para Nova York para tentar negociar com o pessoal da 777. Se houver a compra do percentual da 777, há quem garanta que a 777 quer 600 milhões de reais pela parte que ela já comprou, os 31%, ou seja, a operação custaria 1 bilhão de reais, eu acho que não vale a pena, mas, enfim, essa é uma discussão, essa é uma informação que surgiu. Se o Zé Roberto Lamacchia comprar, aí fica mais do que evidente que Crefisa e FAM vão perder espaço lá no Palmeiras, né? A Crefisa e a FAM já perceberam que vai ser muito difícil concorrer com as casas de apostas, que estão dispostas a colocar um caminhão de dinheiro pelo patrocínio na camisa do Palmeiras. O Wilton Ricardo, o Daverson usou a camisa do Vasco em entrevista. O Daverson é fanático pelo Vasco, essa é a grande verdade. Ó, o Thiago tá mandando aqui, ó. Foi triste ver a tentativa de desconstrução das imagens de ídolos, como você, Ed, Pedrinho, que acima de tudo são torcedores vascaínos, querem o melhor para o clube e não fazem politicagem. A verdade sempre aparece, manda o Thiago. Manda um abraço pro Thiago Cândido. Obrigado, Thiago. Obrigado pelas suas palavras. Cara, vocês não sabem, não fazem ideia do que nós já mudamos no Vasco. Por exemplo, o direito do sócio de eleger o presidente foi mudado. O direito do sócio fazer plebiscito foi mudado. Era tudo decidido internamente por algumas pessoas que foram indicadas. Então, a gente tirou muita gente ruim de dentro do Vasco. Tirou muita gente ruim. E ainda vai tirar, se a gente tiver a possibilidade de fazer um trabalho contínuo, né? Vocês não fazem ideia. Vai lá, tenta comprar um camarote no Vasco. O camarote do Vasco é horrível. No outro dia, o Fui Clear falou: São Januário é ruim, não sei o quê. Pô, foi super criticado. São Januário é maravilhoso, eu morei lá, maravilhoso, amo São Januário, amo, mas ele é antigo. Vai lá tentar comprar um camarote no Vasco. Você vai ter que falar com 1, 2, 3, 4. Tem 3, 4, 5, 6 que tem o mesmo documento.
vocês terem noção. Meu Pessoas nocivas, que eu não vou falar o partido, mas acho que todo mundo vai entender. Partido que estão com todos os governos, né? Vocês imaginam o partido que eu estou falando, sabem o partido que eu estou falando. Estão com todos os governos. Todos os governos eles estão juntos. Nunca são oposição. Tinha uns 10 caras no Vasco exatamente assim. Todo presidente eles estavam colados. Para vender uma coisa, para vender outra, para fazer uma coisa, fazer outra. Por quê? Porque tem um grupinho que é conselheiro, tem um grupinho que dá voto. Isso está acabando no Vasco, né? Está entrando uma galera que não precisa do Vasco, mas que ama muito o Vasco. Então, eu estou falando assim, com a pureza da minha alma. Tem muita coisa boa para acontecer no Vasco, né? Do CT ao estádio, né? Do CT ao estádio, passando por um time de fato competitivo, um time forte. Isso eu garanto que vai acontecer caso as coisas permaneçam como estão agora, né? Com a possibilidade aí, se a 777 retomar as ações via justiça, aí não, o que eu estou prometendo será impossível de acontecer. Minha rapaziada, então, né, teremos por aí um Vasco, né, que pode estar se encaminhando para a venda aí para a Crefisa, né? Crefisa deve ser aí a nova compradora da SAF do Vasco, né? Tudo vem se encaminhando aí para isso acontecer. O dono da Crefisa, né, nega por um lado, tenta desconversar, mas ao que tudo indica é o que acontecerá, né? O Vasco será aí vendido para a Crefisa, né? E espero aí que tenha um trabalho muito bem feito no Vasco, né? O presidente Pedrinho agora, por enquanto, aí tendo uma liberdade um pouco maior agora no Vasco, né? Sabemos aí que ele mesmo, na entrevista que deu, disse que ficou muito decepcionado, né? Quando ele viu que mesmo o presidente do Vasco ele não podia fazer nada, né? O que ele pensava que dava para agilizar, ele acabou não conseguindo, né? Não podia debater com ninguém, não podia fazer nada, e o Vasco ia só se afundando e ficava complicada a situação, né? Mas agora aí, com voz ativa um pouco mais, né? O Vasco pode encaminhar novamente rumo às vitórias, né? O Vasco que agora contratou aí o técnico Álvaro Pacheco, né? O treinador já está chegando aí. Não vai estar à frente do Vasco ainda nessa partida da Copa do Brasil, diante do Fortaleza em São Januário, né? Mas esperamos aí que o Vasco, depois dessa turbulência toda, jogue bem, né? Os jogadores tenham uma consciência que precisa classificar o Vasco, buscar essa classificação, que é muito importante aí para esse recomeço do Vasco, né? O Vasco conseguir a classificação aí na Copa do Brasil já vai dar um ânimo maior, né, para você continuar um trabalho e de recomeçar esse trabalho, na verdade, né, que o Vasco está recomeçando mais uma vez. E esperamos que tudo dê certo, né? O Vasco tem tudo aí para conseguir uma boa performance, né? Principalmente dentro de São Januário. Tem que ser bastante concentração dos jogadores, né? E não ter afobação, né? A torcida também tem que ter uma paciência um pouco maior, né? Na arquibancada, apoiar até o final, deixar para alguma crítica, alguma vaia depois da partida, né? Porque vimos aí que o Fortaleza está um time muito competitivo, né? Na Sul-Americana lá buscou um empate contra o Boca Juniors dentro da Bombonera no último minuto, né? E o empate aqui na Copa do Brasil, mais um empate, né? Levaria as partidas para os pênaltis.
E não queremos isso, né? Queremos que o Vasco se classifique no tempo normal, sem sustos, né? E dentro de São Januário é muito importante aí o Vasco jogar bem. Campeonato Brasileiro parado, né? Depois que o Vasco venceu a equipe do Vitória, deu uma respirada boa no campeonato. Quando o campeonato voltar, o Vasco vai ter jogos difíceis, né? Contra Palmeiras e Flamengo. E foi até bom aí, em certo ponto, essa paralisação, que o Vasco dá uma acalmada nos ânimos, né, das coisas, e quando voltar esperamos que faça boas partidas e somar aí pontos importantes contra essas duas equipes que são aí fortes no Campeonato Brasileiro, e o Vasco afastar de vez o problema na zona de rebaixamento, né? Então aí, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Estamos aí perto de chegar aos 20 mil inscritos, então peça a um amigo que se inscreva no canal, né? E compartilhe o vídeo, deixa aquele like, ative as notificações para estar sempre recebendo nossos conteúdos.